mas depois fica podre. Depois apodrece. O verso 13, irmãos, vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aqui falou sobre confiança. Irmãos, confiança dinheiro não compra. Confiança presente não compra. Confiança, irmão, sabe o que é que compra confiança? É caráter. O que compra confiança é honestidade. O que compra confiança é fidelidade. O que compra confiança é aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. Tem pessoas querendo conquistar a confiança do outro sem fazer as coisas certas. Dinheiro não vai comprar a confiança de ninguém. Elogio não vai comprar a confiança de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sou daqueles caras que eu dou confiança, mas quando eu vejo a pessoa farrapando, eu vou cortando algumas coisas. Aleluia. Quando eu vejo, por exemplo, algo que eu falo para uma pessoa, se eu vi que circulou, eu já seguro, eu digo: rapaz, eu só contei isso para fulano. Isso já está na boca de ciclano. Então, irmão, se o homem ele tem essa capacidade, imagina Deus. Aleluia. Imagina Deus. Irmãos, nós temos que ser íntegros. Nós temos que saber guardar segredos. Nós temos que ser amigos. Nós temos, irmãos, que ser aquela pessoa que muitas das vezes chega alguém na sua porta pedindo conselho, aí você sai espalhando. Eu, antes de tomar conta da igreja, sempre chegavam, irmãos, pessoas para me pedir conselho. Só que os conselhos eu não saía dizendo: fulano e ciclano me disse isso. Não, de jeito nenhum, porque é sigiloso. Tem coisas que nem a esposa sabia. Tem coisa, é claro, que eu conto, mas tem coisas, irmãos, que merece sigilo. Tem coisas que, para não preocupar ela, apenas eu dar conselho, dobrar o meu joelho pela pessoa. Há coisas que precisam apenas de sigilo. De sigilo. Se escapar alguma coisa é porque alguém ouviu, ou a parede, porque o povo diz que parede tem ouvido. Parede pensa num vidro grande. Então, irmãos, mas se você é daquelas pessoas que é digna de confiança, você é uma pessoa de caráter. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa de respeito. Você é uma pessoa amiga. Você é uma pessoa que alguém pode chorar no teu ombro. Então, se você é dessas pessoas que guarda, aí sim você está no caminho certo. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos andar com informações e não com fofoca. Como assim? Como saber a diferença? Tem gente, irmãos, que fala mal da vida dos outros porque gosta, porque não segura a língua. Já tem gente que dá informação. Eu não estou chamando pessoas que dão avisos de fofoqueiro, não. Até porque o líder precisa de pessoas que orientem ele e digam: olha, fulano está assim, assim, assim. Porque, irmãos, um exemplo, se eu vou querer dar um cargo a alguém, eu vou primeiro orar a Deus e vou pesquisar a tua vida e vou procurar saber como está a tua vida. Então, eu, para ser separado, foi assim, sem eu saber. O meu pastor, ele pesquisou com o meu tio, pesquisou um monte de coisa. Antes de eu ser separado, era diácono. Ele saiu procurando. Aí, se eu não tivesse bom testemunho, irmãos, então será que você tem bom testemunho entre os irmãos? Será que você tem bom testemunho entre Deus? Será que você tem bom testemunho
entre os homens. Mas deixa eu contar de novo, só para relembrar vocês. Existia uma mulher que chega para o pastor e diz: pastor, o meu marido, pastor, é uma bênção. Não compra um creme para mim, não compra uma calcinha para mim, não compra nada para mim, pastor. Não sei se os irmãos lembram dessa história. E ela saiu contando a versão. Ela saiu falando mal do marido, metendo cacete no marido. E o pastor: é mesmo, minha filha, teu marido é assim mesmo. E ela: é, pastor, ele é assim. Ele é assim. O marido era carreteiro. Carreteiro, irmãos, eu tenho uns 5 amigos conhecidos de longe. Amigos bem chegados, acredito que seja apenas uns 2. E nós sabemos que eles viajam muito. Eles viajam muito. Uma coisa que eles reclamam é que eles não conseguem ver os seus filhos crescerem. Porque, bem dizer, são casados com a estrada. Todo dia estrada, todo dia estrada. Irmãos, interessante que o marido chega. Aí quando o marido chega, ele vai para a igreja. Aí o pastor chama na secretaria. Ele diz: meu filho, eu chamei você para conversar porque a sua esposa estava tendo um probleminha. Ela já conversou com você e ela veio conversar comigo. E eu quero conversar com você, para você depois não pensar outra coisa. E ele compra tudo para a cachorrinha. Ele compra shampoo, ele compra roupa, ele penteia a cachorrinha, ele faz carinho. E o pastor fala dessa cachorrinha: olha, a sua esposa disse que você trata melhor a cachorrinha do que ela dentro de casa. E o pastor começa a conversar com ele. E ele começa a contar a versão dele, a história dele. Ele começa a dizer: pastor, eu vou contar a minha versão. Eu trabalho, pastor, de carreteiro. Pastor, toda vez que eu chego, pastor, o meu coração acelera, dizendo: a minha esposa vai ter preparado o melhor almoço para mim. Ela vai estar cheirosa, vai estar na porta me esperando. Ela vai estar lá. Pastor, quando eu chego, eu já vou buzinando com a carreta, para dar sinal que eu estou chegando. Mas, pastor, quando eu olho na porta, sabe quem está, pastor, alegre? É a minha cachorrinha, pastor. Ela está pulando de alegria. Pastor, ela fica lá alegre, pula, abana o rabo para lá e para cá. Ela me recebe com um abraço. Ela fica perto de mim. Me trata tão bem, pastor. E a mulher, pastor, nem da cozinha sai. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Não importa a hora. Ela não faz nada, pastor. O almoço, às vezes está na geladeira, eu tenho que mandar esquentar. Como é que o Senhor quer que eu trate bem uma pessoa dessa? Para você ver, irmãos, que a versão muda. A versão muda. Então o pastor, ele já tomou ciência. E o problema não só está nele. O problema está na mulher também. Então, para nós ver que uma conversa, ela é igual a moeda, tem 2 lados. Tem 2 lados. Então, irmãos, que nós possamos sempre querer mostrar os 2 lados da moeda, porque mentira tem perna curta. Não adianta querer contar apenas uma versão e não querer contar outra. Porque se você só contar uma, vai ficar uma mentira, e mentira não vai longe. Não vai longe. É melhor você ser sincero logo, para evitar problema amanhã. Para evitar problema daqui a pouco. Então, nós devemos, irmãos, sempre ter confiança. Mas aqui falou sobre confiar no Senhor e fazer o bem. Então, irmãos, quem confia no Senhor não é aquela pessoa autossuficiente, aquela pessoa que diz: rapaz, eu sou forte, eu consigo o que quero. Eu tenho saúde, eu consigo o que quero. Essa é a pessoa autossuficiente.
Nós devemos, irmãos, sempre confiar no Senhor, fazer o bem, e nós vamos habitar feliz na terra. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Não adianta você ser igual ímpios. A segunda intenção. Nós não. Nós ajuda sem segunda, sem primeira, sem nada. Nós ajuda querendo fazer o bem. Querendo fazer o bem. Não é com segundas intenções. Não é dizendo, olha, eu vou dar presente a ele porque ele vai me tratar bem. Eu vou ajudar ele porque ele vai me ajudar. Não, irmãos. Não venha fazer igual aquele camarada que deu presente ao pastor para ser separado, não. Aleluia, glória a Deus. Porque ele não foi não, bichinho. Só fez gastar o dinheiro. Ele abençoou o pastor. Deus usou ele, né? Só que ele não entendeu. Abriu espaçozinho, aí só fez gastar o dinheiro. E não foi separado o bichinho. Glória a Deus. Irmãos, então, não haja com segundas intenções. Quer dar um presente dele porque a pessoa vai ficar animada. A pessoa vai ficar alegre. Interessante que presente, irmãos, ele é algo que fica para a vida inteira. Ele pode acabar, mas a pessoa sempre vai lembrar, dizer, rapaz, fulano era alguém que sempre se lembrava de mim. Uma vez eu dei uma aula lá na sede sobre isso. Irmãos, não tem condição, mas pega o teu melhor amigo, nem que seja um sabonete, baratinho mesmo. Vai no mercado, agora escolhe o mais cheiroso. Mesmo que seja baratinho, vai no mercado e diz, fulano, olha, eu não tenho tanta condição não, mas tu é um amigo de Deus, isso. E eu quero te dar isso porque eu quero demonstrar que eu gosto de você. Não precisa, irmãos, ser aquela coisa grande. A pessoa já vai o quê? Já vai abrir os olhos. Vai dizer, rapaz, eu estou vendo sinceridade. Eu estou vendo sinceridade. Agora tem gente, irmãos, que quer dar o presente, o olho da cara. Às vezes não pode, só para se amostrar. Só para se amostrar. Irmãos, nós devemos fazer o que podemos. O que podemos. Porque quando nós partirmos daqui, irmãos, só vamos deixar legado. Que as pessoas venham sentir falta nossa. Que as pessoas venham dizer, rapaz, fulano não faz falta. Fulano era alguém, um amigo da hora. Da horas incertas, da hora certa, qualquer momento. Se eu precisasse de fulano, fulano estava pronto para me servir. Então, irmãos, que possamos sempre querer fazer amigos. E sempre tratar as nossas amizades com confiança. Aqui o verso 4 vai dizer, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Irmãos, aqui está dizendo descansa, é descansar. Você sabe, irmãos, que preocupação traz estresse e você pode ter um derrame cerebral. Então não se preocupe demais. Não se preocupe demais. Mas também não é ser um relaxado. Não é ser um relaxado. Mas, irmãos, existe aquela pessoa que se preocupa tanto. Se preocupa tanto com os outros que se esquece de se preocupar com ela mesma. Esquece. E às vezes algo, um exemplo, uma bomba explode na vida dela. Às vezes ela se preocupa tanto que acaba caindo em um derrame. Eu conheço uma pessoa que chegou umas pessoas na porta dela e ali pediu toda a documentação dessa pessoa. E essa pessoa deu os documentos, esperou a promessa se cumprir, né, da pessoa que
chegou batendo na porta, disse, se você me der, vai ser bênção, vai cair um negócio aí na tua conta. O que é que a pessoa fez? Deu todo o documento. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas e nada chegar. Passou um mês, a pessoa vai receber. Quando a pessoa vai receber, não tem salário nenhum. Aí quando acontece isso, aí a pessoa vai na minha porta, bate lá e diz, Adriano, eu dei meus documentos a umas pessoas aí e aconteceu isso e isso, Adriano. Eu disse, rapaz, você tem o escritório, você tinha pessoa de confiança e deu os documentos a uma pessoa que você nunca viu. E agora está assim. E eu só vou ver o que é que eu faço por você. E nós que trabalhamos com consignado, existem vários tipos de proposta. Eu não estou falando isso, irmãos, é só uma experiência. Eu não estou falando isso para se amostrar, é apenas uma experiência. E ali eu ajeitei algo para a pessoa e deu com que um refinanciamento saísse para ela. Ali saiu, só que não adiantou para o salário da pessoa, porque ela deu tudo para a pessoa e o salário dela, irmãos, até hoje não sai mais. A pessoa se preocupou tanto que hoje está numa cadeira de roda. Está numa cadeira de roda. Se preocupou tanto, não dormia, não comia, não tomava banho. Se preocupou tanto que hoje está de cadeira de roda. Para você ver o que preocupação faz. Para você ver o que é que a preocupação pode fazer. Então, não se preocupe demais. Não se preocupe demais. Está faltando dinheiro? Entrega nas mãos de Deus. A saúde não está muito boa? Você vai morrer por isso? Entrega nas mãos de Deus. Não vai estar dizendo, oh meu Deus, eu vou morrer, Jesus. Eu vou morrer. Então, estou sem dinheiro, Jesus. E agora? E agora? Irmãos, o negócio é entregar na mão de Deus. Se preocupar vai ser pior. Toma uma atitude. Tem saúde? Vá trabalhar. Tem saúde? Procure ajuda. Agora está se preocupando, irmãos. Se deleita no Senhor e o Senhor vai te ajudar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o que a palavra está dizendo. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Aleluia. Então o que está no teu coração, irmãos, Deus ele vai fazer, ele vai realizar. Aleluia. O que o teu coração deseja, se você confiar em Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O verso 5, irmãos. Aleluia. Olha o que diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Irmãos, tem gente que se preocupa, tem gente que se indigna com o ímpio. O ímpio sai conquistando as coisas. Tem tanta gente, irmãos, que não é crente, não é rico. Aí tem gente que se preocupa com isso. Irmãos, eu não sei a forma que ele conseguiu, se foi de uma forma de cidadão de bem, glória a Deus, se não foi, é ele, Deus. Mas não adianta, irmão, você se preocupar com isso. Não adianta você ter inveja do ímpio. Não adianta você querer saber o caminho
o caminho que ele percorreu não adianta. Você tem que viver o teu caminho. É você e Deus. É você e o Senhor. Aleluia. Não adianta, irmãos, você querer pegar atalho. Não adianta de jeito nenhum. Porque você querendo pegar atalho, aleluia, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Glória a Deus. Tem gente, irmãos, que às vezes se importa tanto com a vida dos outros e nunca consegue nada. Nunca consegue nada. Agora, quando ele se importa com a vida dele, quando ele se entrega para Deus verdadeiramente, aí as coisas começam a andar. Aí as coisas começam a fluir. Outra coisa que aqui falou foi sobre a ira, sobre o furor. Quando alguém, irmão, se fizer raiva, respire, pare, pense antes de falar alguma coisa, antes de tomar alguma atitude, porque às vezes, irmãos, isso pode te prejudicar. Não tem coisa pior do que uma palavra maldita. Você às vezes fala uma palavra feia com o outro, uma palavra que o outro não gosta. Aquela palavra, meu irmão, nunca mais ela vai voltar para você. São 3 coisas que não voltam. Tem mais, mas eu gosto de usar 3. É a pedra, quando você joga, ela não vai voltar de novo para você. Só se alguém jogar de volta em você. Mas ela não volta mais. É a flecha. A flecha, se você pegar o arco e jogar ela também não volta. E a palavra. Quando você fala, não dá tempo de pegar. Quando eu falo, o ouvido de todo mundo aqui pega. Então não dá tempo de eu segurar a palavra. A palavra, irmãos, ela é rápida. A palavra, ela é veloz. Ela é veloz. Então tenha cuidado com as palavras. Às vezes uma palavra com a tua mãe. Às vezes uma palavra com o teu marido. Aleluia, glória a Deus. Às vezes uma palavra com o teu filho. Às vezes uma palavra com o teu vizinho pode estragar o relacionamento. Pode estragar o relacionamento. Então tenha cuidado com as palavras. Tenha cuidado. Porque se você não tiver cuidado, você vai se autodestruir. Olha o que diz o verso 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê quem vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada, e armaram arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matar os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Olha o 16 o que diz. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. É aquele famoso ditado. Aleluia. É melhor um pouco com Deus. Só vive na desgraça. Só vive pedindo emprestado. Só vive, irmão, no chão. Enquanto alguns, às vezes só vivem com um salário mínimo, mas prospera. Às vezes só vive com o Auxílio Brasil, mas prospera. Às vezes, irmãos, não tem uma renda alta, mas Deus abençoa. Deus não deixa faltar nada, aleluia. É porque Deus guarda a casa, Deus guarda a vida do justo, aleluia. E principalmente quando a pessoa
só é fiel na casa de